Meus amigos, eu não pensei que eu fosse usar essa camisa aqui, mas a NFL é assim. Num domingo qualquer coisa pode acontecer e muita coisa maluca aconteceu. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria falar com vocês uma coisa muito bacana. O futebol americano no Brasil voltou, meus amigos, com a Minas Gerais Football League, cara. Voltou, a pandemia encerrou o futebol americano no Brasil por um tempo, mas está de volta e tem muita coisa bacana. Primeiro, o site vai estar aí na descrição da MGFL para você saber tudo o que rola. Você pode ver jogos que já rolaram, porque já rolou semifinal e tudo mais. Você pode ver os jogos ao vivo com narração do meu amigo Merlin Calazans e comentários do Dan Lacalle, meu grande amigo também. Isso me deixa muito feliz, cara. E é lá também que você pode saber todas as informações sobre a liga e assistir e tudo mais. Então a gente vai ter a final no dia 15 de novembro. Vai ser muito bacana e até lá a gente vai postar bastante coisa. Fica ligado nas redes sociais, mas vai lá, segue eles no Instagram e acompanha. Porque a gente tem que dar essa força pro futebol americano no Brasil, cara. Realmente é muito bacana, tá crescendo e a MGFL é sensacional, tá bom? Gretão, roda essa vinheta pra gente falar sobre a semana 9 da NFL. Jesus, tá acabando. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Tivemos muitos jogos legais nessa semana, uns mais malucos que os outros. Lembrando que o jogo de quinta-feira à noite e o jogo de segunda-feira à noite tem um vídeo próprio, especial no canal que você pode ver aí no Golim Sports. Então a gente vai começar pelo domingo, começando por Falcons e Saints. Duelo de divisão, a gente sabe que é difícil, mas a questão desse jogo é Trevor Siemian de titular. O James Winston tá fora. James Winston já era suficiente pra substituir o Drew Brees. Claro que Drew Brees é Drew Brees, mas pô, os Saints estavam 5-2, uma temporada mó legal, tendo ganhado dos Buccaneers semana passada e ganharam com a maior parte do jogo sendo o Trevor Siemian. Então, a torcida tava um pouco mais tranquila. Chegou nesse jogo, desempenho maravilhoso do Matt Ryan, Cordarrelle Patterson, um jogador absolutamente fenomenal, fez 126 jardas e foi um dos caras que definiram o jogo. E mesmo com os Falcons não tendo nada de jogo corrido, eles venceram com field goal no final do jogo do cu. Maravilhoso, como sempre. Trevor Siemian protegeu a bola, 2 passes para touchdown e tudo mais. Alvin Kamara teve as suas corridinhas, Mark Ingram também. Alvin Kamara também teve as suas recepções. O problema foi mais o jogo aéreo mesmo, que não funcionou tão bem. A questão é que tava 10-0 para Atlanta, depois 23-6 para Atlanta. Os Saints conseguem chegar, conseguem virar 25-24 e aí numa campanha maravilhosa os Falcons terminam com field goal e ganham a partida. Cara, os Falcons esse ano têm seus problemas, mas estão 4-4 e deram trabalho e ganharam dos Saints, que eram o time que podia ter até liderado a divisão. Porque, né, se eles ganhassem esse jogo, o Saints ia ficar 6-2, que é o mesmo desempenho dos Buccaneers. Mas com um confronto direto que os Saints ganharam, os Saints ficariam na frente, cara. E graças a Atlanta isso não rolou. E aí, a primeira grande surpresa do domingo, os Broncos indo visitar os Cowboys lá no AT&T Stadium, estádio dos Cowboys, e saindo com um domínio completo, cara. 30-16, mas não foi tipo um jogo parelho. O jogo chegou a estar 30-0, cara. E aí foi só segurar. E isso é absolutamente bizarro. Muita gente tava xingando o Dak Prescott no Twitter, falando que era o pior jogo da carreira dele. Então, primeiro, vamos entender como isso aconteceu. O Teddy Bridgewater cuidou bem da bola, apesar de ter tido 4 sacks, mas mandou bem. Não foi o melhor jogo da carreira dele, mas fez os seus bons passes ali. Tim Patrick com um touchdown bem legal. Um dos maiores destaques foi o jogo corrido. Javonte Williams passou das 100 jardas, Melvin Gordon teve 80 e touchdown, e o próprio Teddy Bridgewater ainda correu para touchdown também. Eu acho que a maior questão aí é uma defesa dos Broncos que mandou muito bem. Olha as campanhas dos Cowboys. Turnover on downs, foram pra quarta descida, não conseguiram. Foram pra quarta descida, não conseguiram. Punch, punch, punch. Aí foram pra quarta descida, não conseguiram. Punch. Aí interceptação. E aí touchdown e touchdown. Então, tipo, foram campanhas longas que deram ruim. No caso dos Broncos, foram campanhas longas que deram muito bom. Se liga, a segunda campanha dos Broncos, que foi de touchdown, durou 6 minutos. A outra que foi pra field goal foi 7 minutos. Aí uma campanha de 4 minutos. É uma loucura desgraçada. Além disso, teve uma das jogadas mais raras que eu já vi, que foi um punch dos Broncos bloqueado,
mas que o bloqueio do punch passou da linha de scrimmage, o cara dos Cowboys encostou na bola, então nesse momento a bola fica viva, e os Broncos recuperaram. Esse tipo de maluquice. 30-16, os Cowboys estavam 6-1 e deram essa escorregada. Seguem tranquilíssimos na divisão, mas ainda assim, bizarro, cara, bizarro. E com esse resultado, o Denver Broncos fica com 5-4, que é um desempenho bem interessante numa divisão muito difícil. Nesse momento, eles ainda são os últimos da divisão, porque tá todo mundo com 5 vitórias. Que divisão maluca, cara. Patriots e Panthers, times que gostam de cometer erros, né? Os dois times cometeram vários erros, várias faltas também, foram 7 faltas só no primeiro quarto, mas a questão é que Sam Darnold fez um dos seus piores jogos. Eu até brinquei, todo domingo, 10 minutinhos antes dos jogos dos Patriots, eu tô lá no Patriots Brasil, no perfil oficial do time aqui no Brasil, pra gente falar sobre o jogo, né? E eu falei, tomara que o Sam Darnold veja fantasmas, como ele viu quando ele tava lá em Nova York, num jogo contra os Patriots, e ele com certeza viu. 3 interceptações, sendo uma retornada para touchdown do J.C. Jackson, que, cara, tava com uma doença durante essa semana que ele quase morreu. E agora ele veio para esse jogo e fez 2 interceptações, sendo uma para touchdown, maravilhoso. Jogo corrido dos Patriots funcionou, mais de 150 jardas. O jogo aéreo até que foi bom também, apesar de não tanto. Mac Jones tá me preocupando, já é o segundo jogo dele que ele comete alguns erros que eu não achei que ele ia cometer, ainda assim só uma interceptação e tal, mas quem viu o jogo sabe disso. E foi o retorno do Christian McCaffrey, que teve 52 jardas e mostra que ainda é ele. Mas um cara só não é suficiente. Então, os Panthers não conseguiram touchdown, dificuldade enorme de pontuar, e com os erros do ataque, os Patriots abriram 24-6 e foi só manter uma vitória tranquila. Nesse momento, os Patriots estão 5-4 e com a derrota dos Bills, os Bills também estão com 5 vitórias, mas com uma derrota a menos, o que coloca eles na frente. New York com 2-6 e Miami com 2-7. Próximo jogo, Vikings e Ravens. Esse foi um jogaço, cara. Eu fico vendo os jogos no Red Zone lá e eu só fico pensando, caraca, quando eu contar desse jogo vai ser muito da hora. Primeiro, os Vikings estavam ganhando com certa tranquilidade, e certa tranquilidade significa 24-10 no começo do segundo quarto. Aí vieram os Ravens, 24-17, 24-24, 31-24. Campanha final de 10 jogadas em 2 minutos dos Vikings, 31-31. Jogo foi pra prorrogação. Primeira campanha do Lamar Jackson em campo da prorrogação. Vai bem com a bola, tananã, passe pro Hollywood Brown, que mandou muito bem. Interceptado pelo Anthony Barr, que inclusive ele mesmo bateu na bola, ele mesmo pegou, foi lindo. Bola vai para os Vikings e os Vikings não fazem nada com o turnover e chutam o punch. E aí uma campanha longa de 5 minutos e 10 jogadas dos Ravens fazem com que a bola chegue na linha de field goal de 36 jardas, que pro Justin Tucker é a mesma coisa que jogar um negócio pra cima, assim, e é isso, sabe? E ele foi e fez o field goal 34-31. Isso fala muito sobre os Ravens, resiliência, apesar das 2 interceptações do Lamar Jackson e tudo mais. Ele correu pra 120 jardas, o Hollywood Brown teve 116 jardas de recepção, Rashad Bateman com 52. Tudo bem que a prorrogação deu bem mais tempo pra tudo isso, mas mesmo assim é bem legal. Dalvin Cook correu muito bem. Kirk Cousins fez um bom jogo também, mas cara, isso mais uma vez fala muito de comissão técnica, de deixar a virada acontecer, de não conseguir aproveitar as oportunidades. A torcida dos Vikings não aguenta mais. Browns e Bengals foi outra surpresa. Não na vitória dos Browns, que podia muito bem acontecer, mas porque o jogo foi muito menos competitivo do que se esperava. Já começou com uma pick six dos Browns em cima dos Bengals, de 99 jardas do Denzel Ward, que foi a coisa mais linda do planeta. Os Bengals fizeram uma campanha super longa de 75 jardas, e aí no final Joe Burrow faz essa interceptação. Aí os Bengals correm atrás, apesar de errar o field goal, e aí os Browns fazem 24-7, depois 24-10, aí 34-10 pros Browns, e o jogo acabou, cara. Os Browns dominaram essa partida. Primeiro jogo dos Browns sem Odell Beckham Jr., não tem problema nenhum. Nick Chubb com 137 jardas, Donovan Peoples-Jones com um touchdown maravilhoso, 60 jardas na recepção, foi sensacional. E aí, cara, os Bengals sofreram com fumble, erraram bastante, Joe Burrow com 2 interceptações, jogo corrido até que foi bom, Joe Mixon teve 2 touchdowns, mas foi meio garbage time já. Então, que jogaço dos Browns, cara. Que jogaço dos Browns, que inclusive enfrentam os meus Patriots semana que vem. Bills e Jaguars. Aí é a surpresa da rodada, e não é à toa que colocamos Trevor Lawrence e Josh Allen na capa. Pô, Golim, você pôs os 2 quarterbacks na capa? Não! Josh Allen foi escolhido na primeira rodada de 2018.
Josh Allen, o defensor, foi escolhido na primeira rodada de 2019 e ele voou contra o Josh Allen quarterback. Primeiro, foi um jogo ruim do Josh Allen quarterback, 2 interceptações, 4 sacks, ele mesmo teve que correr com a bola e tudo mais. A questão é que o Josh Allen, defensor, teve 8 tackles, 1 sack, 2 tackles para perda de jarda, uma porrada no quarterback, fumble forçado, recuperou fumble, ele jogou demais contra o Josh Allen quarterback e mostrou quem é o Josh Allen de verdade. O que é mais bizarro, cara, é que os Bills não podiam perder esse jogo, de jeito nenhum. Os Bills vêm aí de vitória contra Chiefs, perderam pros Titans, vitória contra Dolphins, Washington, aí é um pouco mais tranquilo, Texans e tudo mais. Mas eu tô achando que os Bills não estão tão fortes assim, cara, porque eles sofreram pros Dolphins na semana passada, e aí no fim do jogo acharam o caminho das pedras e fizeram 26-11, beleza. Mas nesse jogo sofreram de novo, pra um time que semana passada teve 12 jogadores em campo em 2 jogadas seguidas, cara. Pra um time que não conseguiu fazer mais de 9 pontos e mesmo assim ganhou. A força dos Bills é ofensiva e eles não fizeram nada. O jogo teve 1, 2, 3, 4, 5 field goals e foi isso. Trevor Lawrence também não fez um jogo maravilhoso, jogo corrido não foi a maior coisa do mundo, jogo aéreo também não foi, os Jaguars também cometeram erros, mas seguraram, a defesa segurou, assim como a dos Bills, mas a dos Bills a gente já esperava, e vitória dos Jaguars, a primeira vitória deles em 22 jogos nos Estados Unidos, porque a outra foi em Londres. Da hora, cara! Texans e Dolphins, jogo dos times com apenas uma vitória e deu Dolphins 17-9. Tua não jogou, foi o Jacoby Brissett, que fez boas jogadas, apesar de errar muito passe e ter 2 interceptações. Tyrod Taylor, que eu pensei que voltando de lesão ele ia voar, nada. 3 interceptações, mandou mal pra caramba. Jogo corrido não foi, jogo aéreo não foi. Teve fumble do Jordan Atkins. Foi muito ruim, cara, de verdade. E sinceramente os Dolphins também não estão nada disso, mas eles... Primeiro que teve interceptação pra caramba, que eles não conseguiram fazer, capitalizar em cima tão bem assim, mas abriram 17-6 lá, aí depois os Texans fizeram mais 3 pontinhos e foi isso aí. Foi uma baita confusão, foi divertido de ver, porque um monte de campanha maluca que termina em interceptação, fumble e tudo mais, mas o jogo acabou com vitória dos Dolphins e são 2 times com muito problema, né, cara? A gente sabe muito bem disso. Raiders e Giants, mais uma surpresa na rodada. Cara, os Raiders, é complicado defender os Raiders às vezes, né? 5-3 na temporada, eles estavam 5-2 e, cara, é um time que tá lutando por divisão aí, numa divisão dificílima, sofreu ali contra Chargers e Bears, ganhou de Broncos e Eagles e agora contra os Giants, não ganham, cara, não ganham. E os Giants têm um histórico de ganhar dos Raiders, são 4 vitórias em 5 dos últimos jogos, Derek Carr fazendo passe pra caramba, porque o jogo corrido até que funcionou com o Josh Jacobs, mas ao mesmo tempo o Derek Carr adora fazer muito passe, e teve 2 interceptações, Daniel Jones cuidou da bola, acertou bastante passe, teve o seu passe pra touchdown, o Devontae Booker correu bem com a bola também, Evan Ingram com recepção pra touchdown, a defesa apareceu quando mais precisava, o jogo tava bem pegado em boa parte, tava 13-10, aí ficou 17-13 pra Las Vegas, pros Giants, aí os Raiders fizeram 17-16, e aí os Giants abriram pra 23, teve fumble, teve interceptação, teve field goal errado, teve pick six também do Derek Carr, e tudo isso contribui para um resultado desse, 23-16, os Giants estão 3-6, sendo que ganharam de Panthers e Saints na temporada, e perderam pros Chiefs num jogo que foi quase, cara, foi quase, e os Raiders nessa loucura aí. Próximo jogo, estamos encerrando já os jogos aqui, Chargers e Eagles. Cara, Chargers e Eagles foi um dos grandes jogos aí, foi na faixa das 6 horas da tarde, lembrando que tá tudo uma hora mais tarde agora, né? E foi um baita jogo, cara. Foi um baita jogo, os Chargers vindo de derrota, os Eagles vindo de vitória contra os Lions, e uma vitória explosiva jogando em casa, e aí o que acontece? Os 2 jogadores jogando muito bem, os 2 quarterbacks, né, perdão. Jalen Hurts fazendo o que precisa ali, correndo bem com a bola, cuidando bem da bola também, Justin Herbert, mesma coisa, mais de 350 jardas, 2 passes para touchdown, aquela linha ofensiva maravilhosa, não teve um sack na partida, e o jogo foi bem pegado, cara, virou 10-7 pros Eagles, ficou 10-10, 16-10, 24-17, 24-24 e aí o field goal no final do Dustin Hopkins colocou os Chargers na frente para ganhar o jogo. Foi interessante demais, os 2 times com problemas
com o jogo corrido ali, Keenan Allen e Devonta Smith mandando muito bem na partida, mas é aquilo, cara, foram dois bons times jogando, campanhas longas e quem pontuasse por último ganhava, e foi isso que aconteceu. Los Angeles Chargers 5-3 nesse momento e Philadelphia Eagles com 3-6 nesse momento, lembrando que alguns times já descansaram, outros não, e nesse momento os Chargers lideram a divisão com 5-3, porque ganharam no duelo direto contra os Raiders, então ficam na frente deles, né? Lembrando que eles têm um jogo a menos, tanto Raiders contra o Chargers, do que Chiefs e Broncos, então fica por aí. Packers e Chiefs, o jogo que a gente esperava pra caramba e foi um saco. Foi um saco, primeiro porque é importante dizer aqui, Aaron Rodgers não tá com Covid, não se vacinou e tá fora. Jordan Love não tá pronto pra ser titular, cometendo erros, teve interceptação que foi bem ruim, alguns passes bem ruins, o que era a principal chance, que era o jogo corrido, foi bom, mas não o suficiente. A gente pensava que o Davante Adams podia carregar o time, ou o Aaron Jones, não foi o caso. Do lado dos Chiefs, é esse mesmo Chiefs que a gente tá vendo até aqui, que tem muita dificuldade ofensiva, mas funcionou o que precisou pra ganhar o jogo. Então o Travis Kelce liderou o time em recepções, o Tyreek Hill também mandou bem, o Travis Kelce teve touchdown, né? Mas foi um jogo de poucos pontos, cara. Kansas City abriu 7-0, 10-0, 13-0, porque, cara, os Packers tiveram field goal bloqueado, punch, field goal errado, Mason Crosby tá péssimo esse ano, aí o segundo tempo foi só punch, os Packers interceptaram a bola e as chances meio que acabaram, vitória dos Chiefs. Era a vitória que os Chiefs precisavam nesse momento, apesar de ainda estarem terceiros na divisão, por um jogo, né, cara, tudo pode mudar em uma semana, e os Packers, cara, que a falta do Aaron Rodgers e esses problemas todos realmente cobraram o preço. Ganharam dos Cardinals na semana passada e agora perderam dos Chiefs. Tem problemas de lesão, mas a gente sabe que é mais que isso também. David Bakhtiari fazendo uma falta gigantesca. Vitória dos Chiefs, cara, uma vitória legal. Foi importante pro time nesse momento difícil. Por último, falando em vitórias importantes e falando em lesões, Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers. Kyler Murray fora, DeAndre Hopkins fora, J.J. Watt fora, Chandler Jones fora e mais uma galera fora. Desculpa, Chandler Jones estava. Várias lesões, vários jogadores fora e os Cardinals mesmo assim mandam muito, cara. O time tá 8-1, voando demais. A única derrota foi contra os Packers na semana passada, naquele Thursday Night Football, por pouco, mas foi uma derrota importante. Colt McCoy substituiu o Kyler Murray e mandou muito bem. James Conner correu muito bem, teve 2 touchdowns, teve corrida de 35 jardas. Christian Kirk mandou muito bem. O James Conner também recebeu muito bem, tendo touchdown recebido também. E mandaram muito. Os 49ers, Jimmy Garoppolo errando bastante. Elijah Mitchell, que normalmente carrega o time, não carregou tanto. O George Kittle mandou muito. Finalmente o George Kittle de volta pra valer depois de tanta lesão. Brandon Ayuk também, mas o time não conseguia fazer, não conseguia capitalizar. Teve fumble perdido do George Kittle, teve fumble perdido do Brandon Ayuk, que também cobraram seu preço. Então o jogo já virou 17-7 e apesar dos 49ers quererem dar um trabalhinho ali, 31-7 é difícil de recuperar. 31-17 e um jogaço do Arizona Cardinals que nesse momento está 8-1, absolutamente voando. Meus amigos, por fim, vamos falar do atropelo dos Titans em cima dos Rams, cara. Isso realmente aconteceu e a gente não esperava, né? Os Rams jogando em casa, Matthew Stafford na briga por MVP, os Titans sem Derrick Henry, tendo acabado de pegar o Adrian Peterson, que é claro que não vai ser totalmente produtivo na primeira vez que joga, o cara já é um pouco mais velho e tudo mais. E o que aconteceu, na verdade, foi um domínio dos Titans. Primeiro, o jogo começou muito interessante, porque teve um punch dos Rams numa campanha que começou até que bem boa. Depois a bola foi para os Titans e o Ryan Tannehill foi interceptado pelo Jalen Ramsey num erro de leitura realmente muito grande. Os Rams pegam a bola, avançam devagarzinho, fazem field goal, não conseguem fazer o touchdown. O jogo fica um pouquinho mais lento e aí o Matthew Stafford comete um erro muito grande.
ali na end zone, né? Eles estavam com as costas na parede, e aí o Matthew Stafford, para evitar ser sacado dentro da end zone, o que daria um safety, ele isola a bola e é interceptado. Bola dos Titans na linha de 10 jardas. E aí o replay até mostrou que se ele tivesse aceitado o sack, nem seria safety, porque a bola estava fora da end zone. Mas aí acaba sendo touchdown dos Titans, praticamente um touchdown defensivo, porque o Ryan Tannehill pegou a bola na cara do gol. Depois uma pick six do Matthew Stafford, interceptação retornada para touchdown. E os Rams não conseguem fazer nada ofensivamente porque o ataque dos Titans tá muito bem. Aí o ataque dos Titans, que realmente precisa melhorar, é lógico que o Derrick Henry é o centro de gravidade desse ataque, mas A.J. Brown com drops, Julio Jones muito menos produtivo do que a gente pensava dele, e isso realmente é uma surpresa, mas a defesa colaborou muito o jogo pro ataque, então o jogo rapidamente ficou pouco competitivo e os Rams não conseguiam fazer nada. E são os Rams, então a gente ficava assim, ah não, eles vão voltar. E aí o jogo tava 21-3, depois ficou 21-6, 21-9, e aí um touchdown que os Rams tiveram no jogo foi no garbage time, no final do jogo ali, quando os jogadores sinceramente já estavam sendo poupados. Então a situação é a seguinte, meus amigos, os Titans venceram os Rams, os Titans venceram os Colts 2 vezes, os Titans venceram os Chiefs, os Bills. Cara, que timaço. E perdeu pros Jets, o que é uma doideira. Nesse momento, os Titans lideram a divisão 7-2 e com a derrota, o Los Angeles Rams cai um pouco na conferência. Estão em segundo lugar na divisão, né? Porque a Arizona tá 8-1, timaço do Arizona. Mas o que acontece? Nesse momento, na conferência, os Cardinals estão na liderança com 8-1, os Packers com 7-2, e aí tem as divisões ali, né? Em termos de desempenho, os Rams estão 7-2, maravilha. Mas um dos maiores vencedores dessa rodada foi os Bucks, que nem jogaram, porque Green Bay perdeu, Rams perderam, Cowboys perderam, Saints perderam principalmente. Então tudo isso aí pesa. E a semana 10 vai ser muito emocionante, meus amigos. Goren, por que você tá usando a camisa do Saquon Barkley? Vai lá na live que a gente faz toda segunda-feira no canal da NFL Brasil falando sobre a rodada, que você vai entender a aposta que eu perdi. Tá bom? Meus amigos, então é isso. A semana 10 começa na quinta-feira agora com o jogo entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Jogo interessante aí, sempre divertido ver o Lamar Jackson jogando. Aí no domingo tem mais jogo pra caramba. Lembrando pra vocês, como sempre, que agora tá uma hora mais tarde. Jogos da noite começam às 10, de domingo começa a partir das 3 horas da tarde, depois 6 horas da tarde, depois 9, 10 horas da noite. O Sunday Night Football de domingo que vem é Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders e o Monday Night Football é Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers. Joguinho bom também, um dos jogos que eu mais tô esperando, não só por ser do meu time, mas porque é um baita jogo. Cleveland Browns contra New England Patriots, os dois 5-4, os dois vindo de uma boa vitória e os dois tendo que ganhar pra manter vivas as expectativas pra playoffs, cara. E é simples assim. Então, meus amigos, é isso. Deixa o gostei, se inscreve, me siga nas redes sociais, vê as informações da Minas Gerais Football League aí na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês. Foi!